Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Faremos a exposição da perícope que vai do verso 21 ao verso 43. No entanto, para nossa leitura inicial, ficaremos apenas do verso 21 ao 24, certo? Marcos, capítulo 5, verso 21, diz o seguinte: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Verso 24, Jesus foi com ele. Irmãos, antes de entrarmos nessa cena propriamente dito, é importante lembrarmos onde Marcos nos deixou nos versos anteriores. Nós acabamos de ver Cristo atravessando o mar, acalmando a tempestade com o poder da sua palavra. Vimos Cristo libertando o homem dominado por uma legião de demônios. E o que Marcos vem fazendo até aqui, queridos, é responder para nós, como igreja, responder de forma progressiva uma pergunta que ecoou no capítulo 4. Quem é este? E é exatamente nesse contexto que a cena de Marcos 5 se desenrola. À luz dessa pergunta, quem é este? Meus irmãos, quando nos aproximamos aqui de Marcos capítulo 5, é muito fácil cairmos na tentação de ler este texto apenas a partir dos personagens humanos. Mas nós precisamos extrapolar esse limite e precisamos avançar. É comum enxergarmos aqui a dor de um pai desesperado chamado Jairo. A dor de alguém que está prestes a perder a sua filha é comovente demais. É comum nos sensibilizarmos com a história de uma mulher anônima, marcada por anos de sofrimento, dores, angústia na alma, exclusão, vergonha. Tudo isto está implacavelmente contra esta mulher. É natural que os nossos olhos sejam atraídos pela angústia, pela espera, pela fragilidade da condição humana. Nos compadecemos. Mas, se ficarmos apenas nesse nível de leitura, nós perderemos o ponto central do texto. Nós perderemos aquilo que de fato mais importa para nós. Porque Marcos, irmãos, não escreveu este relato para que o foco final repousasse sobre os homens. Marcos não escreve este relato para que o foco final fique restrito apenas às dores, às angústias, às histórias pessoais. Ele escreveu para conduzir o leitor a algo muito maior do que essa realidade. Este texto, queridos, não é primariamente sobre Jairo. Esse texto não é primariamente sobre a mulher, não é primariamente sobre o sofrimento humano em si. É claro que isto importa, mas não é o assunto principal aqui. Este texto, acima de tudo, é sobre a pessoa bendita do nosso Salvador, Jesus Cristo.
A narrativa aqui é construída de forma intencional, com cuidado teológico, com propósito aqui revelacional. Esse texto quer nos mostrar algo muito além das experiências humanas, das dores, das angústias que aplacam o coração do homem. Marcos não está aqui apenas contando o que aconteceu, mas ele está mostrando quem está presente quando tudo isso aqui acontece. O que está em jogo aqui não é apenas uma sequência de eventos dramáticos, mas a revelação progressiva da identidade do nosso amado Jesus Cristo. Cada detalhe, sabe? Cada interrupção, cada silêncio do texto serve a este propósito maior: apresentar Jesus como aquele diante de quem todas as realidades se curvam, se dobram, se rendem. Esse texto, portanto, nos chama a ajustar nossos olhos, nos chama a focar naquele a quem é de direito. Então, antes de perguntar o que ele diz sobre nós precisamos perguntar o que esse texto revela, mostra, descortina para nós acerca da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de buscarmos consolo imediato para as nossas dores, nossas angústias, nossos sofrimentos, nós precisamos contemplar a glória daquele que age soberanamente na nossa vida, na nossa história, como agiu aqui na história deste homem e desta mulher. Então, só quando Cristo ocupa o centro da leitura é que este texto se abre corretamente para nós. Não como um relato sobre homens frágeis, limitados, mas como uma manifestação da autoridade e da soberania divina do nosso soberano Deus. O texto aqui, de imediato, mostra para nós o Cristo que governa o tempo, e que não se submete à nossa urgência, às nossas carências, às nossas necessidades. É a partir desse ajuste de olhar, irmãos, com Cristo no centro, e não a urgência humana, que Marcos nos conduz ao primeiro movimento aqui dessa narrativa estupenda. Antes de nos confrontar com um sofrimento mais profundo, o evangelista estabelece algo fundamental: quem governa o ritmo dos acontecimentos é Cristo. O texto não começa com dor. O texto não começa com angústia. O texto começa com soberania. O texto começa mostrando para nós aquele que é o Cristo, o próprio Deus encarnado, o Senhor soberano da história, da vida. Antes da angústia, Marcos nos mostra quem é que está no controle aqui. Veja, o verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. A cena agora é pública. A cena aqui é movimentada. Há vozes aqui, há expectativas aqui. Jesus não está isolado, sozinho. Cristo está aqui cercado. E é nesse contexto que surge um homem de posição, de respeito, de autoridade religiosa, conforme o verso 22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se a seus pés. O líder se curva. A autoridade humana agora se ajoelha diante da autoridade divina. Jairo não vem mais aqui com formalidades. Ele vem aqui com urgência. Ele vem aqui com grito. Ele vem aqui com lamento. Ele vem aqui com súplica. E insistentemente, diz o texto, lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Que coisa angustiante para um pai, para uma mãe, ver o seu filho adoentado para a morte. Irmãos, cada palavra aqui
É como as nossas palavras diante deste desespero. A pressa, a urgência. Cada frase aqui revela desespero. O quadro aqui é claro: uma criança morrendo e um pai que não tem mais para onde ir, a quem recorrer. O pedido aqui é direto, quase aqui imperativo. É como quem diz: vem agora, haja, não há tempo a perder. E então Marcos registra algo que parece simples, mas que é teologicamente carregado. O verso 24 diz que Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Cristo vai. Diante do pedido urgente, Cristo vai. Mas ele não corre. O texto não diz que Cristo se apressa. O texto não diz que ele é arrastado pela urgência de Jairo. O texto apenas diz para nós que ele vai. O contraste aqui é silencioso, mas é profundo. Jairo está apressado, angustiado. O seu coração está em frangalhos. Mas Jesus caminha. Não há pressa. Aqui, antes de qualquer milagre, antes de qualquer palavra de poder, Marcos estabelece para nós a soberania de Cristo. Jesus não é, queridos, indiferente ao sofrimento de Jairo, mas também não é governado pelo desespero deste homem. Ele não age sob pressão. Ele não perde o controle da narrativa. Ele não se submete ao relógio humano, à pressa humana. Cristo governa o ritmo, a história, porque Ele governa a própria história. Ele governa tudo. Ele controla tudo. Tudo está nas suas mãos. Sabe o que é isso? Na teologia, nós diríamos, é cristologia pura. Jesus não apenas tem poder para curar, ele tem autoridade para decidir quando agir, como agir, a hora cabe a ele. Ele não precisa provar também nada para ninguém, ele não precisa reagir com ansiedade. A sua calma não é falta de compaixão, é expressão de domínio. Cristo domina tudo. Sua serenidade não revela distância, mas revela senhorio. Esse é Cristo. Esse é o Senhor Jesus Cristo. E sabe uma coisa, meu amado irmão? Aqui nós aprendemos algo fundamental. A espera não é a falha do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A espera é exercício de soberania. Quando Cristo não se apressa, ele não está ausente. Quando ele não corre, ele não perdeu o controle. O ritmo de Cristo não é ditado pelas nossas urgências, pela urgência humana, mas é ditado pelo próprio Pai, o próprio Senhor. Esse ponto é essencial para o coração do texto. É essencial para o nosso próprio coração, para a nossa própria alma. Porque nós queremos um Cristo que responda imediatamente às nossas carências, os nossos medos, os nossos desesperos, as nossas angústias. Mas o Evangelho nos apresenta um Cristo que governa. Um Cristo que governa. Um Cristo que vai conosco, mas vai no seu tempo, no seu momento, na sua hora. Um Cristo que não se atrasa, ainda que nos faça esperar. Esse é Cristo. Esse é Cristo. Deus não perde o controle quando parece silencioso. Deus não falha quando o relógio avança. Deus nos forma enquanto esperamos. Antes de tratar do sofrimento mais profundo, Marcos nos ensina a descansar na soberania de Cristo, a descansar naquele que tem todo o poder e autoridade para agir quando quiser, como quiser, na hora que Ele quiser. Porque somente quem confia no Senhor do tempo pode atravessar o vale da espera sem perder a fé, sem entrar em angústia, em sofrimentos mais profundos.
Esse é Cristo. Mas é justamente quando tudo parece caminhar na direção esperada, quando Jesus já está a caminho da casa de Jairo, que a narrativa vai sofrer uma interrupção aqui inesperada. E essa pausa, meu amado irmão, não é acidental. Nada nas Escrituras Sagradas é acidental. Nada é aleatório. Tudo é muito bem descrito, amarrado. E é ali no meio do caminho que Marcos nos mostra que a soberania de Cristo não governa apenas o tempo, mas também governa aquilo que a religião chama de impuro. E é nesse atraso, aparentemente injustificável, que a fé será provada de forma ainda mais profunda. O verso 25 a 29 mostra isso para nós. Cristo purificando o impuro sem ser ele mesmo contaminado. Marcos interrompe a história de Jairo com um segundo relato aqui, aparentemente menor, mas teologicamente decisivo. Verso 25. Aconteceu que certa mulher, que havia, 12 anos, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos. 12 anos de dores, 12 anos de angústia, 12 anos de sofrimento, 12 anos de exclusão, 12 anos marcada não apenas pela doença, mas pela condição que a própria lei lhe atribuía. Segundo a legislação levítica, essa mulher era cerimonialmente impura. Levítico 15 vai deixar isso claro para você. Ele vai mostrar para nós que durante o fluxo do sangue será impura toda a cama em que se deitar, e tudo sobre o que se assentar será imundo. É o que diz lá o texto. E essa impureza aqui, meus irmãos, não é apenas impureza pessoal. É uma impureza que se espalha, que ganha contornos ainda maiores. Tudo que ela tocava tornava-se impuro, e quem nela tocasse também se tornava impuro. E assim essa mulher vivia à margem. Essa mulher vivia afastada do culto. Essa mulher vivia afastada da comunhão, da vida religiosa de Israel, um isolamento total. E Marcos aprofunda ainda mais no drama, ao dizer que ela muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Que situação. Repare, Marcos ele não está romantizando a dor aqui. Há um esgotamento total aqui. Físico, emocional, social, um esgotamento aqui econômico. Ela tentou todos os meios disponíveis, ela gastou tudo, mas nada funcionou, nada. Quantos de nós já não experimentamos algo semelhante, parecido com o drama desta mulher? Situações em que todas as tentativas falharam, em que os recursos se esgotaram, em que a esperança humana chegou ao fim. Quem não? O texto aqui nos conduz, irmãos, exatamente para este ponto. Quando nada mais resta, quando não há mais para onde correr, se esconder, se escorar, procurar um alívio. Sabe, é nesse estado que ela, no verso 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Um gesto simples. Tocar a veste. Simples, silencioso, aos olhos da lei, um escândalo. Um gesto simples, mas que diante da lei, um escândalo. Ela não pede aqui a autorização,
ela não faz nenhum discurso, ela apenas toca, e Marcos nos revela o que se passava no coração dela, na alma dela, no verso 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Mas repare bem, aqui não há espaço para misticismo, ok? Não há espaço para superstição aqui. O poder não estava no tecido. O poder também não estava no ato em si. O texto deixa claro que a confiança dela estava na pessoa de Cristo. O toque não é mágico aqui. O toque é uma expressão de fé. A fé não repousa aqui em objetos, mas naquele de quem se ouviu a fama, Cristo. Então Marcos nos conduz ao coração cristológico do texto. Segundo a lógica levítica, ao tocar em Cristo, essa mulher que era impura tornaria aquele quem ela tocou impuro. Mas o que acontece aqui é o oposto. Verso 29, e logo se lhe estancou a hemorragia. E sentiu no corpo estar curada. O fluxo não vai da mulher para Cristo. Ele vai de Cristo para a mulher. A impureza não contamina Cristo. A pureza dele é que alcança essa mulher. Isso, irmãos, não é um detalhe narrativo aqui. Isso aqui é uma afirmação teológica poderosa que devemos dar conta aqui. Esse milagre, irmãos, é mais do que físico, ele é revelacional. Cristo não é apenas aqui alguém que respeita a lei cerimonial, ele é aquele em quem a lei encontra o seu próprio cumprimento. Ele não está aqui debaixo da lei como alguém vulnerável às suas categorias, ele é o Santo de Deus. Cristo, irmãos, não é apenas um instrumento usado por Deus, mas ele é aqui o próprio Deus encarnado, em quem habita a plenitude da santidade do Senhor. A santidade não é algo que ele recebe, é algo que procede dele. Por isso o poder de Cristo aqui não é apenas um poder terapêutico, mas é um poder santificador. Ele não apenas aqui estanca o fluxo de sangue, ele restaura uma pessoa inteira, completa. Aquela mulher não recebe apenas saúde para o seu próprio corpo, mas ela recebe restauração para a vida, para a comunhão, para o culto ao Senhor. A cura física é real aqui, mas ela aponta para algo muito maior. E o que é, queridos? A restauração do corpo diante da restauração da alma. O que é a restauração do corpo diante da restauração da alma? O que é cessar uma enfermidade temporal diante do encontro com aquele que remove verdadeira impureza do pecado em nós? É interessante porque busca-se muito um Cristo que resolva meu problema agora, hoje, já. Mas não aquele que transforma, muda a minha vida, a minha história. Aqui nós somos confrontados pastoralmente, porque muitos carregam culpa, muitos carregam vergonha, passados, marcas profundas, muitos se sentem indignos de se aproximar de Deus, mas o texto não nos apresenta um Cristo frágil aqui, que se contamina ao se aproximar de pecadores. Ele nos apresenta um Cristo santo, que tem autoridade para purificar aqueles que se aproximam dele com fé. A Escritura, irmãos, não nos ensina que primeiro nos purificamos para então ir a Cristo. Ela nos ensina que o próprio Cristo quem purifica aqueles que vão até Ele. A ordem aqui é uma ordem graciosa, não meritória. Esse encontro revela que Cristo é maior do que a impureza.
maior do que a vergonha, maior do que o pecado. Ele não é vencido pela condição humana, ele transforma, muda a condição humana. E assim Marcos continua, queridos, a nos mostrar com profundidade crescente que este Cristo governa não apenas o tempo, mas também aquilo que separa o homem do próprio Deus, o pecado. Tudo está diante de Cristo. É esse o Cristo que Marcos quer que entendamos. Só que agora Cristo chama a fé ainda obscura à luz, para a glória dele. Nós vemos isso dos versos 30 ao 34. Depois de revelar que nele a pureza vence a impureza, Marcos conduz o leitor aqui a um momento ainda mais profundo. A cura aqui já aconteceu, o fluxo de sangue já cessou. Do ponto de vista humano, a história poderia terminar aqui, está tudo bem. Mas o texto deixa claro que para Cristo o milagre físico nunca é o ponto final. Nunca é a razão do seu ministério. Há algo que precisa vir à luz ainda. Há uma fé que não deve permanecer escondida em nuvens escuras, densas. E é exatamente nesse momento que Cristo interrompe novamente o fluxo da narrativa para revelar não apenas o poder que cura, mas revelar a autoridade que salva o perdido, que alcança o moribundo. Marcos nos diz, no verso 30, que Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Gabs, essa pergunta não nasce da ignorância, mas nasce da intenção redentiva. O texto aqui é explícito. Jesus reconhece que saiu o poder dele. O milagre aqui não foi acidental, não foi automático, não resultou de alguma força imanente no ato do toque. O poder aqui procede de Cristo, porque Ele é a fonte. A pergunta, portanto, irmãos, não visa aqui informar Cristo, mas a pergunta aqui visa expor a fé que ainda está nebulosa. E veja a reação dos discípulos. Veja a reação no verso 31. Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Muita gente. Muita gente tocando Cristo, apalpando, segurando. Mas apenas um encontro aqui foi acompanhado de fé verdadeira. E Marcos não está aqui ensinando que o simples tocar com fé produz resultados, como se a fé fosse uma energia, como se a fé fosse uma técnica espiritual para, enfim, eu conseguir aquilo que eu tanto almejo e desejo. Pelo contrário, o texto nos mostra que a fé verdadeira é aquela que se dirige corretamente a Cristo e que se apoia inteiramente nele, que descansa nele, que aguarda nele. É como o apóstolo Paulo ensina: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, mas vem de quem? É dom de quem? É dom de Deus. A fé aqui desta mulher não é o poder. Não foi a sua fé que a curou. A fé aqui não é poder. É o meio. Ela é o meio pelo qual o poder de Cristo é recebido. Então o texto prossegue no verso 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Alguém me tocou? Quem? Diante da multidão. Quem me tocou?
E Cristo não vai fazer isso aqui para constrangê-la, nem para expor a vergonha desta mulher ao público, mas para trazer à luz aquilo que até então permanecia oculto. A mulher compreende que não pode permanecer anônima diante daquele que a curou, que alcançou o seu coração, a sua alma. Então Marcos descreve a sua reação com sobriedade aqui no verso 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. O temor aqui não é pânico, meu amado irmão. O temor aqui é reverência. Ela se prostra diante de Cristo, reconhecendo a sua autoridade. A fé que antes se manifestou de modo silencioso, agora se expressa numa confissão aberta, escancarada. O coração dela agora está desnudo diante do Senhor. E é nesse ponto que ouvimos uma das frases mais densas teologicamente, mas também mais pastorais do Evangelho. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu flagelo. Fica livre da tua tortura, do sofrimento, do suplício, da flagelação. Filha. Queridos, percebam, Jesus não atribui aqui o milagre ao poder da fé em si, mas declara que a fé foi um instrumento pelo qual a salvação foi recebida. Nada foi a fé que estancou, não foi a fé que estancou a hemorragia, foi Cristo. Não foi a fé que salvou autonomamente aqui, foi Cristo que salvou por meio da fé que Ele mesmo concede. O verbo usado aqui aponta para uma salvação plena. A mulher é liberta do seu flagelo físico, mas também da exclusão. Ela é liberta da culpa, ela é liberta da condição de impureza que a separava do povo de Deus, que a alimentava, que a tirava do culto. Ela foi salva dela mesma, foi salva dos seus próprios pecados. Irmão, somente Cristo pode declarar alguém salvo. Somente Deus pode pronunciar uma palavra definitiva sobre o estado espiritual de uma pessoa. E Cristo faz aqui com autoridade soberana. Ele não aponta para outra gente. Ele mesmo declara aqui a salvação. A fé não é exaltada por méritos humanos, mas é reconhecida como um meio gracioso pelo qual Cristo aplica a sua obra redentora. Tudo começa nele e termina nele. Tudo converge para Cristo. Então vem essa palavra maravilhosa. Uma palavra que redefine completamente a identidade daquela mulher. Filha. Filha. Veja, qual é o nome dela? Alguém sabe? Alguém leu? Uma anônima. Uma mulher anônima. Uma mulher impura. Uma mulher excluída. Agora Cristo a chama de filha. E isso não é sentimentalismo. É linguagem aqui de aliança. É uma linguagem aqui pactual. O que temos aqui, queridos, é o Evangelho. Cristo não salva pessoas para o anonimato, mas para uma filiação com Ele. Ele não apenas remove o flagelo, Ele concede aqui pertencimento, identidade. Ele dá paz. Paz a esta mulher. Ela agora é chamada de filha. Sabe, assim Marcos nos ensina que Jesus não deseja apenas realizar milagres, mas Ele deseja um povo, uma igreja, uma filiação, discípulos.
Ele toma um povo para si. Ele chama a fé, a luz para a glória de Deus e para a edificação do seu povo. A fé verdadeira não permanece escondida, não se satisfaz apenas com benefícios temporais, mas se rende à autoridade de Cristo e descansa em sua palavra. O Senhor que nos alcançou nos chama a repousar na sua autoridade. Mais uma vez, queridos, nós somos conduzidos a reconhecer que este Cristo governa não apenas o tempo, a impureza, mas também governa a salvação. Com autoridade divina, sabe? Com graça soberana ele faz isso. Com amor redentor ele faz isso. Depois de trazer à luz a fé daquela mulher, depois de declarar publicamente a sua salvação, Marcos não nos permite permanecer naquele momento ali de alívio pastoral. Ele avança. O evangelista vai nos conduzir aqui pela narrativa para um cenário mais duro, mais sombrio, humanamente falando, um cenário agora definitivo. Agora Cristo vai exigir fé, quando a situação é irreversível. Ele vai exigir fé quando a situação é nebulosa, quando o momento é sofrido, pesaroso, angustiante. É isso que nós temos do verso 35 ao verso 36. Repare, o verso 35, o texto diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Acabou. Já era. A notícia chega aqui como um golpe seco e violento. Veja, não há rodeios aqui, não há um consolo, não prepara, sabe, o coração para receber a notícia pesada da perda de alguém tão amado e querido. Não há espaço aqui para esperança. Tua filha já morreu. Irmãos, aqui a lógica humana encerra a história, acabou. Até então ainda havia doença, havia sofrimento, havia risco, mas agora não, agora há morte. E para a mentalidade comum, a morte é o quê? A morte é o ponto final. E é por isso que a frase seguinte soa tão reveladora. Por que ainda incomodas o mestre? Se ela morreu, por que incomodá-lo? Na perspectiva dele, Jesus já não tem mais o que fazer, para onde ir. Há um limite aqui para a atuação. Há um momento em que até o mestre se torna irrelevante. Mas é exatamente nesse ponto que o texto nos mostra quem Cristo é. Marcos escreve no verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. A expressão aqui é forte. Jesus não dialoga aqui com a lógica da incredulidade. Ele não debate aqui a notícia. Ele não fica aqui tentando se justificar, conversar, trazer algum consolo. Não temos nada disso aqui. Ele simplesmente ignora. Não porque a morte não seja real, mas porque ela não é definitiva diante dele. Cristo se recusa a permitir que a palavra da morte seja a palavra final. E então ele fala, quando Cristo fala, irmãos, a fé não é sugerida. A fé aqui é exigida. Não temas, crê somente.
Não é um conselho aqui terapêutico, não é um apelo emocional aqui. O que temos é uma ordem: não temas. Cristo não está aqui tentando dizer, olha, acredite, insista, tenta com você mesmo a não esmorecer, tenta acreditar. Cristo diz aqui, olha, não temas. Crê somente. O que temos aqui, irmãos, é uma ordem. O temor aqui é proibido. A fé aqui é exigida. Aqui a fé não aparece como sentimento interior, mas como resposta. Uma resposta obediente à autoridade daquele que fala. Uma resposta obediente à autoridade daquele que está ali à frente de um pai sofrendo. De gente lamentosa. Isso é coerente, queridos, com a teologia bíblica da fé. A fé não nasce do homem. Tampouco a fé é produzida pelas circunstâncias. Pelo contrário. As circunstâncias agora são absolutamente contrárias à fé. A fé é sustentada pela palavra soberana de Cristo. É Ele quem cria o espaço onde a fé pode existir. Como nos ensina o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Ouvir da palavra de Cristo. Não é Jairo aqui quem sustenta a fé, mas é Cristo quem ordena essa fé. Repare, Cristo não vai explicar, dar detalhes aqui do que ele vai fazer. Ele não vai antecipar um milagre. Ele não vai oferecer garantias visíveis aqui. Ele apenas exige confiança na sua palavra. E isso é decisivo. Cristo está aqui conduzindo Jairo e também nós para além da fé que reage às possibilidades humanas. Agora a fé precisa descansar exclusivamente em quem Cristo é. Não tem mais saída. É acatar a ordem. Não há aqui mais sinais. Não há mais alternativas para este caso. Só resta aqui a palavra de Deus. Só resta aqui a se entregar a Cristo e descansar nele. Esse ponto, ele é breve, Jael, mas é teologicamente carregado. Ele marca a transição da crise para o aparente fim aqui. Até aqui, ainda podia se argumentar, esperar, negociar. Agora, tudo foi encerrado, exceto pela voz de Cristo. E é exatamente aqui que o Evangelho se torna mais claro. Quando toda esperança humana se cala, a palavra do Senhor, pode ter certeza, ela permanece de pé. Ela permanece firme. A fé verdadeira não é construída quando as circunstâncias são favoráveis, mas quando Cristo fala em meio aos momentos difíceis, impossíveis. Há quem diga que o Senhor Jesus Cristo é o Deus do impossível, não é? Na verdade, o Senhor Jesus Cristo é o Deus do possível. Ele tudo pode. Não há impossibilidades para Cristo. O mesmo Cristo que purifica o impuro, que traz a fé à luz e que declara a salvação, agora exige fé quando a situação é irreversível, porque para ele nem mesmo a morte tem a última palavra. Esse é Cristo que Marcos quer nos mostrar. Mas do verso 37 ao verso 43, o que é que nós temos? Repare,
o texto mostra que Cristo é Senhor também da morte. A palavra decisiva já foi pronunciada aqui. Não temas, crê somente. Tudo que segue ocorre sobre a mesma autoridade soberana de Cristo. E Marcos faz questão de registrar que Jesus agora restringe a companhia, no verso 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Não se trata aqui de favoritismo, mas de revelação progressiva. O que está prestes a acontecer não será um espetáculo público, mas será a manifestação santa da glória do Filho de Deus diante de testemunhas aqui escolhidas, preparadas para receber tal revelação. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, Cristo encontra um cenário esperado pela lógica humana. O alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, no verso 38. A morte foi aqui oficialmente reconhecida. O luto está agora organizado. O choro aqui, meus irmãos, é um choro legítimo, mas carrega um tom de encerramento definitivo. Para todos ali, a história terminou, acabou. Chegou ao fim, a morte deu a palavra final, e o que resta é administrar agora a dor, o luto, e aceitar essa condição irreversível. Só que Cristo entra. Cristo entra e sua presença redefine completamente a realidade aqui. Verso 39 ele declara: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança está morta? A criança está morta? A criança não está morta, mas dorme. Essa palavra não nega a realidade da morte, nem propõe uma noção de sono da alma, né? Algo estranho às Escrituras. O corpo está morto. A alma não está em suspensão aqui. O que Jesus faz aqui é falar da morte a partir da sua própria autoridade sobre ela. Dormir não descreve o estado da alma, mas a condição do corpo diante daquele que tem poder para despertá-lo. É a linguagem aqui, queridos, da soberania, não de especulação teológica. Para Cristo, a morte não é definitiva, é provisória e reversível quando ele decide agir. E a reação é imediata e reveladora aqui no verso 40. Riam-se dele, zombava-se de Cristo. Há um escárnio aqui. E saiba de uma coisa, o escárnio, a zombaria, a risadaria, sempre acompanha a incredulidade. Sempre. A multidão aqui ri porque interpreta a realidade apenas com os olhos naturais. Eles conhecem a morte, mas eles não conhecem o Senhor da morte. Esse riso aqui, meus irmãos, não é um riso neutro, é resistência. É resistência. E Marcos é direto. Não dá rodeios. Tendo ele, porém, mandado sair todos. Sabe uma coisa? A incredulidade não participa da glória. A incredulidade não participa da glória. O poder de Deus não se submete aos deboches humanos. A revelação não acontece onde reina o desprezo pela palavra de Cristo. Agora o ambiente muda. Ficam apenas o pai, a mãe, os discípulos. Tendo, porém, mandado sair todos, resta silêncio, resta solenidade, e então o coração do texto flui aqui para nós no verso 41. Tomando-a pela mão, disse:
Talita, cumi. Que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Talita, cumi. Repare, não há oração pública, não há invocação aqui de poder externo, não há campanha de 7 dias, não há ritual estranho, esquisito. Cristo não pede nada. Cristo simplesmente ordena. E sua palavra, irmãos, não busca autorização. Ela carrega autoridade em si mesmo. Ele fala como quem criou a vida e como quem tem pleno direito sobre ela. E a resposta no verso 42 é imediata. Imediatamente, diz o texto, a menina se levantou e pôs-se a andar. É assim que está escrito aí? A morte obedece. Não há resistência aqui, sabe? Não há negociação, não há atrasos. Quando Cristo ordena, a vida responde. Marcos acrescenta, irmãos, aqui um detalhe simples, mas profundamente pastoral para nós darmos conta. Pois tinha ela 12 anos. Isso não é símbolo. Não precisamos fazer nenhuma cabala aqui. O texto mostra para nós uma pessoa. A redenção aqui não é abstrata. O senhorio de Cristo alcança corpos reais. O senhorio de Cristo alcança aqui histórias reais, famílias reais. O texto diz que ficaram todos sobremaneira admirados. Mas a admiração não é o ponto final. Jesus ordena silêncio no verso 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Por que isso? Porque o milagre não é o fim último. A grande razão desse texto não é a cura desta mulher ou desta menina. O texto aponta para algo muito, imensamente maior. A plena revelação de quem Cristo é não acontecerá ali, mas acontecerá na cruz. E, sobretudo, meus irmãos amados, acontecerá na ressurreição. Até lá, Ele governa soberanamente o ritmo da revelação da sua glória. E com uma ternura aqui, profundamente encarnada, Cristo manda que deem de comer a esta menina. O Senhor dá vida, o Senhor cuida dos detalhes. Aquele que vence a morte também sustenta a vida restaurada. E aqui nós temos o clima cristológico do texto. Cristo não é apenas aquele que cura doenças incuráveis. Ele não é apenas aquele que conforta e consola os aflitos. Ele é o Senhor da morte. Aquilo que para nós é tragédia absoluta, para Ele é obediência imediata. A morte não é rival de Cristo. A morte é serva de Cristo. Ela recua quando Ele fala. Então Marcos nos conduz, assim, irmãos, a uma conclusão inevitável. Este Cristo governa tudo. Márcio, esse Cristo governa o tempo. Israel, esse Cristo governa a impureza. Esse Cristo governa a fé. Esse Cristo governa o desespero. Este Cristo governa nossos medos, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Este Cristo governa a morte. E se Ele é Senhor da morte, então toda a esperança do povo de Deus está segura. Porque aquele que disse, menina, eu te mando, levanta-te, é o mesmo que no último dia chamará todos os seus eleitos pelo nome, e nenhum deles permanecerá no pó.
O Cristo aqui do Marcos 5 não pede permissão, meus queridos. Esse Cristo aqui de Marcos 5, ele reina. Ele reina. E onde ele reina, a morte perde o seu domínio. Está bom, pastor. O que eu levo para casa diante disso? Meus amados irmãos, essas duas histórias que Marcos entrelaça aqui, a mulher enferma e a menina morta, apresentam juntas a condição humana diante de Deus. A mulher nos retrata em nossa impureza, marcados pelo pecado, incapazes de nos purificar a nós mesmos. A menina nos retrata em nossa morte, morte espiritual, sem vida, sem resposta, sem esperança em nós mesmos. Essa é a realidade que Marcos 5 nos coloca. E é exatamente aí que o Evangelho se revela, se mostra a nós com clareza. Cristo não apenas toca o impuro, ele assume a impureza. Cristo não apenas se aproxima da morte, ele entra na morte. Na cruz, ele carrega a nossa impureza. No Calvário, ele assume a nossa morte, mas ele não permanece ali. Ele ressuscita como Senhor absoluto, como Senhor vitorioso sobre o pecado, sobre a morte, sobre tudo aquilo que nos separava de Deus. O Cristo que curou, o Cristo que ressuscitou, é o mesmo Cristo que reina hoje. É o mesmo Cristo que reina agora. Por isso, queridos, a mensagem final desse texto não é apenas conforto, mas é chamado. Se Cristo é soberano sobre o pecado e sobre a morte, então ele é digno de confiança em toda espera, é digno de confiança em todo sofrimento, é digno de confiança em toda a nossa angústia, em toda a nossa dor. Não apenas quando entendemos, mas justamente quando não entendemos. Esse é o Cristo em que o nosso coração e alma encontra descanso e conforto. Não apenas quando a situação parece reversível, mas quando, aos nossos olhos, tudo parece perdido. Este é Cristo. Não temas. A voz contundente desse texto é: não temas. Crês somente. Esse, irmãos, não é um conselho terapêutico, é uma ordem graciosa do Cristo soberano à sua igreja. E é à luz desse Cristo que agora nos aproximamos da mesa do Senhor. A ceia, irmãos amados, não é um ritual distante, um ritual vazio. Ela é a proclamação visível do Evangelho. Ao comermos o pão e bebermos do cálice, confessamos que a nossa esperança não está em nós mesmos, mas naquele que teve o corpo entregue, o sangue derramado por pecadores, pela igreja, por um povo, pelos seus filhos. A ceia nos lembra que fomos purificados não pelo nosso próprio esforço, não pelo nosso próprio mérito, mas pelo sacrifício do nosso bendito Redentor. É nele que fomos vivificados, não por mérito nosso, mas por sua morte, por sua ressurreição. A mesa do Senhor é para aqueles, queridos, que pertencem a Cristo. Aqueles que são chamados filhos de Deus na pessoa bendita do nosso Senhor. A mesa é destinada aos crentes que professam publicamente a sua fé, que foram batizados, que vivem em comunhão com uma igreja fiel ao Evangelho. Não porque sejam perfeitos, mas porque reconhecem que precisam de um Salvador. A ceia não é para quem confia em si mesmo. A ceia é para quem confia em Cristo, para quem descansa em Cristo. Se você que está aqui nesta noite ainda não crê, ou não fez sua pública profissão de fé,
ou vive afastado da comunhão do corpo de Cristo. Este não é um momento de constrangimento, mas é um momento de reflexão. Permaneça em oração. Observe. Ouça o Evangelho sendo proclamado, porque a maior necessidade não é participar do pão e do cálice, mas é participar de Cristo pela fé. Com o coração rendido, entregue ao Senhor Jesus Cristo. E para nós hoje, Igreja do Senhor, que esta mesa seja também confronto e consolo. Confronto porque nos lembra do custo do nosso pecado. Consolo porque nos assegura que esse custo já foi pago. Aqui nós somos lembrados de que pertencemos a Cristo, de que fomos chamados pelo nome, de que não estamos entregues ao acaso ou a nós mesmos, não estamos entregues à impureza ou à morte, estamos entregues a Cristo, rendidos no Senhor Jesus Cristo, o Cristo que governa o tempo, que purifica o impuro, que chama a fé à luz, que exige fé quando tudo parece perdido, é o mesmo Cristo que se entrega por nós e nos convida à sua mesa. Aproximemo-nos dela com reverência, santa reverência. Aproximemos desta mesa com fé, com gratidão, porque onde Cristo reina, a morte não tem a última palavra. E onde Ele é anunciado, o Evangelho continua chamando pecadores ao arrependimento. Corramos para Cristo. Corramos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que nos chama de filhos, amados e benditos do Senhor. Vamos orar?